A paz do Senhor, nós, devido a essas duas aulas que a gente, a semana passada, dia de agora, que não vai ser possível, então eu achei melhor fazer esse resumo dessa aula e aí os irmãos estudam e tiram as dúvidas que tiverem por esse vídeo e também podem estar mandando a pergunta no WhatsApp que eu vou estar respondendo para a gente ganhar tempo. E aí vocês têm que fazer a prova também, então é interessante que a gente não fique muito distante uma aula da outra. Então a gente vai estar vendo no capítulo 6 a didática e seus métodos. Então didática fala que é a ciência, técnica ou arte de ministrar um ensinamento. Então é a forma com que você passa o teu ensinamento. Ele pode ser como ciência, que é o conhecimento, como técnica, usando o conhecimento também e o material que você tem na mão, e a arte, que é o mais importante, que o professor ele tem que ter em mente aquilo que ele gosta de fazer. Seu ensino, então ele tem que fazer com maestria, vamos dizer assim. Ele tem que falar com paixão, ele tem que falar com amor mesmo, né? Mostrando que ele gosta de fazer o que ele está fazendo. Então essa parte da arte é algo assim que não pode faltar no professor. Aí vem ainda na página 53, a didática metodológica. Como você usa sistematicamente o material que você vai estar ministrando ou usando na ministração. Então esse é o método que você vai usar, se vai ser um quadro negro, se vai ser um flip chart, enfim. Então é o método que você vai usar. Na página 54, você já está falando dos métodos. O método usado por indução, que é o método indutivo. O método indutivo é aquele que você coloca o aluno numa sequência e deixa ele andar até ele tirar a sua própria conclusão. Não, ou seja, ele, por indução, quer dizer, você está induzindo a ele a tirar a sua própria conclusão de um assunto. Isso é uma forma de ser usado. O método dedutivo. Você dá um texto, você pede para ele ler um texto, um versículo que seja, e ele vê o que ele tira daquele texto, o que ele compreende daquele texto. É o dedutivo, ou seja, por dedução, ele sabe o que está sendo falado. Ao método de histórias, como Jesus fazia, ele contava uma parábola e em cima dessa parábola ele tirava uma lição. Então você também pode estar fazendo isso usando algum livro que você já leu, alguma coisa que seja pertinente ao que você está falando, ao texto, ao assunto que você está ministrando. Então você pode usar histórias também para que o seu aluno ele venha a ter a compreensão da sua aula. A exposição, diz aqui que é um método muito usado e muito bom para ensinar. Ou seja, você expõe uma lição e explica aquela lição. Você expõe todo o cenário e você vai e explica didaticamente aquilo que quer dizer aquela passagem. Por discussão. Você coloca um assunto e vê o que os alunos pensam, o que cada um pensa daquele assunto, se é realmente aquilo que você está dizendo ou que ele compreende. Então é interessante essa discussão, desde que a sua classe ela seja uma classe embasada,
Os irmãos têm que ter um nível espiritual muito bom, né? Porque senão fica uma discussão sem fundamento. E uma discussão sem fundamento fica ruim, porque você perde todo o fio da meada. Daqui a pouco você está falando sobre morte, daqui a pouco você está falando sobre céu, e não é o objetivo. Então, a discussão em si, nós precisamos tomar cuidado para que ela não venha a mudar o foco, mudar o rumo do nosso objetivo. Perguntas e respostas, uma coisa que eu também gosto de fazer. Você pergunta, fulano, Jesus dizia isso, isso e isso. Concorda com isso? É isso mesmo? Você entende isso? Então faz o aluno pensar para responder. E isso é interessante para ver se ele captou aquilo que você está falando. É interessante isso. Estudo por tópico. Isso a gente já faz, graças a Deus. Nossa revista ela é por tópicos, né? Então, 1, 2, 3, e você vai discorrendo por tópico. Sem perder o fio da meada. Versículo por versículo. Basicamente é isso também. Ele é generalizado. Cada um lê. Você expõe um versículo e cada um expõe o que entendeu daquele versículo. E aí a gente faz o fechamento. Aí no capítulo 7, na página 59... tem os tipos psicológicos de aprendizagem. Porque, como nós falamos em aulas passadas, cada aluno tem uma velocidade para poder aprender. Tem aluno que você começou a falar, daqui a 10 minutos ele já consegue entender aonde você vai chegar com o assunto. Há outros que não. Há outros que já demoram um pouco mais. Então você tem que entender a velocidade do entendimento de cada aluno. Por isso que ele fala aqui que são tipos psicológicos. Você tem que entender cada aluno. Tipo visual é aquele que só entende o que está vendo. Por isso é importante. Infelizmente, nós não temos um grande aí, um quadro branco grande na igreja, o que tem é pequeno. Mas numa sala de aula, um quadro branco ele é importantíssimo. Por quê? Você vai escrevendo e aquele que tem uma velocidade menor para compreender, ele leu, naquilo que ele está lendo, ele vai gravando e vai guardando muito mais do que quando você fala. Então é importante que o aluno visual ele tenha isso, alguma ilustração que chame a atenção dele. Ele precisa disso para poder aprender muito mais rápido do que quando você fala. Então, é interessante que a gente tenha essas ilustrações, mapas, por exemplo. Quando vamos falar de geografia bíblica, é importante que você tenha um mapa e mostre a localização real, tudo para que ele venha guardar aquilo. Isso é importante. Tipo auditivo. Ele presta atenção naquilo que você fala. Então, é muito tranquilo uma aula como essa, porque você vai falando, ele vai guardando, ele vai gravando, porque a memória dele é muito boa. Normalmente, um tipo auditivo, ele grava muito bem, tudo aquilo que você fala, ele vai assimilando. Isso é bom. O tipo motor é aquele que precisa anotar. Por isso que na sala de aula, a nossa sala deveria ser como uma escola convencional, uma escola secular, que deveria ter carteira. Para quê? Para que possa escrever. Porque muitas vezes a memória do aluno não é muito boa. Então, o motor, ele é aquele que precisa anotar. Então, é importante que ele tenha um local apropriado onde ele possa estar anotando as suas observações. O audiovisual, a palavra já diz audiovisual, quer dizer, aquele que escuta e aquele que vê. Então, aquilo que quando você coloca, você está falando e está provando no quadro, ou no mapa, ele está ouvindo você, está vendo ao mesmo tempo. Então, ou seja, a forma de ele captar aquilo na aula é muito mais proveitosa, porque para ele não há dificuldade. Se não tem um quadro, ele aprende. Se tem, melhor ainda. Então, o audiovisual, ele tem essa facilidade.
Aqui fala sobre a atenção. A atenção é algo que nós, professores, precisamos saber chamar a atenção dos alunos. E chamar atenção, quando eu digo chamar atenção, não é chamar atenção dizendo, olha fulano, por favor, olha para mim. Não. É você, de repente, eu já fiz isso e é interessante, você percebe que um aluno está disperso ou está com conversa paralela, o que você faz? Aí você fala, irmão fulano, você entendeu o que eu estou dizendo? É isso mesmo? Você concorda comigo? Você concorda com essa resposta? Então, faz ele voltar para a aula, porque ele vai ficar sem graça, porque ele foi pego ali e você não envergonhou. Porque quando você chama a atenção, ele vai pensar, poxa, eu não sou criança, eu sou adulto. Então, quando você faz isso, você faz ele voltar para a aula a sua atenção. Isso funciona bem, né? Porque a sua entonação vai ser dessa forma, de chamá-lo para a aula, de volta para a aula. Não censurando, mas voltando ele para a aula. Isso é de suma importância, que nós tenhamos a atenção. Porque senão você fica falando, e de repente o aluno sai de lá e daqui a pouco, se você perguntar, ele nem lembra o título da lição. Então é importante que você tenha as ferramentas certas, que chamem a atenção do aluno e faça ele ficar de fato na aula, participativo na aula. E participativo não é aquele só que fala, não, é aquele que anota, aquele que está prestando atenção. Porque muitas das vezes a gente acha que o participativo é aquele que fala muito na aula. Não, não é. Muitas vezes aquele que está ouvindo, ele está só anotando e guardando as anotações. Então isso é importante, a gente saber cada um dos nossos alunos como eles são. Tipo de atenção. O tipo de atenção que ele coloca aqui é a atenção involuntária, que ela é despertada por algum barulho ou condição, como a buzina de um carro, de repente alguém batendo. Então quando de repente você bate na mesa, você chama a atenção dele porque ele ouviu um barulho e quer saber de onde veio, então ele para para ver. E nem sempre ele parou para ver e vai continuar ali participando da aula. Muitas vezes ele volta a se distrair com outra coisa. Então é preciso que a gente tenha com o que dá para ele, para que ele seja visto como importante o assunto da aula. Então ele precisa entender. Então, você precisa ter ferramentas para mantê-lo atento àquilo que você está falando. Atenção espontânea. É aquela que o aluno, naturalmente, ele chega na sala de aula e está por ali, só esperando o assunto estar em pauta para ele participar. Então, ele é espontâneo, para ele nada tira a sua atenção. E o voluntário, atenção voluntária, é aquela que ele quer prestar atenção. Ele quer prestar atenção. Se alguém chama ele para conversar, ele desvia a atenção e volta para a aula, né? Então, ele é voluntário, ele quer estar ali de fato. Então, é importante que nós saibamos rotular, né? Mais ou menos, a palavra é mais ou menos essa, rotular cada aluno para você poder não perdê-los. Você conhece cada um, você tem uma forma de chamar a atenção de cada um e todos participam da aula e é uma bênção para todos nós, porque eles vão estar crescendo também na graça e no conhecimento. Aí coloca aqui sobre como você atrai e você conserva a atenção, né, de cada aluno. Então, a gente não deve, de repente, um certo assunto, colocar muita coisa. Às vezes nós queremos mostrar nosso conhecimento e trazemos livros, trazemos mapas, trazemos muita coisa e de repente isso nos atrapalha. Então nós temos que ser objetivos quando você vai trazer. Se você for trazendo um livro, um dicionário muito bom, isso é ótimo, mas não trazer muita coisa, porque ela tem que estar na sua cabeça, né?
as informações que você vai estar passando e só confirmando no livro ou no mapa que você vai trazer, alguma coisa assim, e na Bíblia, que é a nossa ferramenta principal, que é a Bíblia. Então, isso é importante, que nós tenhamos essa compreensão para chamar a atenção do aluno, como eu coloquei. A entonação na voz ela é importante. Ela tem que ser firme. E o firme não quer dizer alto. Quando você fala firme, você fala com segurança. Mas não quer dizer que você tem que falar alto, porque a voz muito alta, ela acaba irritando, né? A gente irrita. Tem irmãos e irmãs aí que tem a voz mais aguda, que quando fala muito alto, acaba irritando muito mais a gente. Então, nós não prestamos atenção nela. Então, é importante que a nossa entonação ela seja suave, como está aqui, suave. Ela tem que ser calma, você não tem que ter pressa para falar, aquela coisa toda, correndo contra o relógio, que muitas vezes é o que nós fazemos, né? A gente corre um pouco porque o relógio está correndo, mas nós temos que ter esse posicionamento de que a nossa voz está sendo agradável a quem está ouvindo. Isso é importante, né? Às vezes você tem que voltar atrás, rever algum ponto que ficou mais ou menos nebuloso. Então não tenha pressa. Não tenha pressa. O importante é claro que nossa intenção é falar toda a revista, todo aquele assunto, né, e no fechamento. Mas nem sempre é possível. Então quando não é possível, então que nós possamos ir até um ponto que fique claro para os nossos alunos. Que eles saiam sabendo aquilo que você ensinou e grave, né? Que eles consigam gravar aquilo que nós professores estamos passando. Então essa é uma parte muito importante. Fala aqui sobre a participação do aluno na lição. É o que a gente já viu lá atrás um pouco, né? Essas perguntas e respostas, essas coisas assim, é interessante porque de repente você cita um versículo, ou não falando, por favor, lê aquele versículo, ou não ciclando, por gentileza, lê aquele versículo. Então, o aluno participa da aula, né? Isso é bom, ele participa da aula ativamente. Então, de repente, você pega um ponto, ô irmão, o que você acha disso aqui, desse assunto aqui? Você já leu, você não leu, você não sabe, você sabe nos dizer? Como a gente costuma fazer isso nas nossas aulas. Isso é importante, porque os irmãos, eles se sentem participativos, eles ficam, poxa, que legal, eu estou participando da aula, estou dando minha opinião, ainda que seja errado às vezes, e até na correção. E até na correção é importante que nós façamos a correção de uma forma branda, de uma forma que não dizer, você está errado, não, é isso aqui, o irmão diz aqui, mas não é bem assim não, é dessa forma aqui. Então ele vai entender que você está mostrando para ele que o entendimento dele naquele assunto não era bem aquilo que ele pensava. Aí você mostra o caminho certo e fica tudo bom. Aí ele vai entender, vai dizer, poxa vida, o professor me corrigiu bem, tranquilo, sem fazer muito alarde, porque é muito ruim, né? Quando você fala para o aluno que ele está errado. Essa palavra errada é muito ruim. Ela não soa bem para nós. Então quando você fala, fulano, você errou, ele fica meio assim, meio acabrunhado. E ele pensa assim, não vou participar mais. Mas quando você corrige, irmão, ó irmão, não é bem assim não. É isso aqui, ó, dessa forma aqui. Eu sei que o irmão entendia assim, mas é dessa forma. Então você, de forma branda, você conduz a ele, mostrando o erro dele, né? E a forma correta. E aí nunca mais ele vai cometer o erro, né? De novo. Por quê? Porque ele aprendeu e aprendeu bem. Então isso é importante para nós. Aí fala do interesse, né? Isso aí, o interesse é esse. Quando você começa a perceber que há muitas conversinhas paralelas, eu tive uma professora na faculdade que ela, quando os alunos começavam a falar muito, ela começava a falar baixo.
cada vez que falava os alunos mais alto, ela falava mais baixo. Aí, se ela não conseguisse, naquele momento, que os alunos fizessem silêncio, ela fazia o seguinte, ela marcava no quadro, prova dia tal. Aí todo mundo, não, professor, não. Eu falei a aula, vocês não ouviram? Então tem prova dia tal. E aí os alunos, quando sabiam que era a aula dela, já faziam silêncio, porque já conhecia a forma dela agir. Né? Então a gente precisa ter alguns cuidados, né, com essas conversas paralelas e chamar a atenção dos irmãos para o assunto que é devido. E isso sempre com muito cuidado, muito carinho, para que eles não venham a ficar entristecidos e não vir mais à aula. Porque isso acontece muito. Muitos irmãos não vêm mais à aula porque ou foram repreendidos de forma ríspida ou alguma coisa assim e acabaram deixando de vir. Então, o nosso cuidado com os alunos deve ser muito, muito grande, porque estamos lidando com o povo de Deus e não é qualquer um. Aí nós vemos o estudo. Aí ele fala que é difícil dizer qual vem primeiro, se o estudo ou o interesse, pois esse é o resultado daquele e o estudo cria interesse. Por conseguinte, um ajuda o outro. Os alunos que participam da lição durante a aula têm que estudar. Por outro lado, sabendo que não lhes será dada a oportunidade de falar, muitos acham desnecessária estudar a lição, pensando que podem aprender tudo do professor. Né? Então, a gente vê muito isso. Infelizmente, nossos irmãos não estudam em casa, na semana, e deixam, por conta do professor, passar todo o conteúdo, que não é suficiente a hora. E sempre vai ter uma interrogação, sempre vai ter alguma coisa que faltando aí por conta disso. Por isso que a gente pede para os irmãos, né? Tá sempre reiterando que eles venham a estudar, porque fica até melhor. Quando nós falamos para os irmãos estudarem, a gente tem que enfatizar para eles que fica melhor o aprendizado. Tem que mostrar para eles que a participação fica muito melhor. Por quê? Porque eles já conhecem o assunto. Não porque, quando você fala que eles têm que estudar, fica como se fosse uma obrigação. E não é uma obrigação. Nós temos que colocar para eles que é uma necessidade de estar estudando, para que quando chegar na sala de aula, fique mais fácil para o professor e para eles também. Quer dizer, porque o aluno já vem com uma dúvida, de repente ele passou um ponto que ele ficou meio nebuloso, então ele já vai anotar uma dúvida e na sala de aula ele já vai perguntar por quê, porque ele leu. Então nós devemos incentivar os irmãos a estudarem nesse sentido, não mostrar para eles a obrigação de estudar, mas a necessidade de estar estudando. Capítulo 8. Capítulo 8, ele fala muito de administração, né? Então vamos passar um pouco rápido nisso, porque é algo que os irmãos leem, aí vai ficar gravado. Que nós precisamos ter um local adequado. Normalmente as igrejas grandes, elas têm salas de aula, né? Fora a nave da igreja, elas têm uma sala de aula adequada para isso, né? Com carteira, vai ter o quadro negro, ou a lousa, vai ter alguma coisa ali para anotações. Então isso é importante, ter um espaço físico bem iluminado, bem ventilado, para que o aluno ele se sinta confortável na aula. Vem classes separadas, isso nós já fazemos também, né? Porque essa classe de faixa etária é importante por conta da compreensão de cada um, né? Nós temos as crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Então, as classes são separadas. O mobiliário, que aqui fala dos móveis. Está bem claro aqui. Material didático, como eu já falei sobre o quadro para anotações, flanelógrafo, a gente costuma ter também, os mapas. Instrumento musical. Instrumento musical é muito usado para a sala de aula de infantil, né? Para deixar aquela coisa mais calma, para que as crianças não ficarem agitadas, aquelas musiquinhas que a professora coloca para os alunos infantis. Para os adultos, acho que não há necessidade de ter fundo musical para aula. Acho que de repente até tira um pouco a atenção nesse momento. Fala sobre os fantoches para entreter biblicamente os alunos. Biblioteca que nós não temos, né? Normalmente as igrejas maiores têm, para consulta de alguma coisa. Página 69, a unidade 2, organização da escola. Graças a Deus a nossa escola ela é organizada, isso é importante, porque quem vem, chega ali, vê os irmãos sentados, sabe o que está acontecendo, né? Sabe o horário que está acontecendo e o horário de término do que está acontecendo. Isso é importante. Deixar o aluno bem à vontade dentro de uma sala de aula. Não é nada de improvisado, né? Tudo é bem preparado antecipadamente. Aqui fala sobre porque a organização ela já existia, como nós já falamos em aulas passadas, desde lá do deserto. Desde o deserto, Deus já preparou os sacerdotes para ensinar, né? Já tinha a tenda da congregação, que era o local onde eles estariam estudando, ouvindo, né? Não seria um estudo. Eles estariam ouvindo a ministração do sacerdote, e quando ele pegava um rolo, e por aquele rolo, ele vinha e explicava toda a lei para o povo. Jesus também tinha organização. Jesus ele não ensinava de qualquer lugar, a qualquer hora. Jesus tinha seus métodos de estudo. E isso para nós é importante. Quando Jesus chama Pedro e pede o barco de Pedro para que ele pudesse pregar a palavra, e o barco sai de uma certa distância e o povo ali em terra firme começa a ouvir. Então ele juntou as pessoas para que pudessem ouvi-lo de forma clara. Então Jesus ele sempre teve esse cuidado, né, na sua organização, quando ele ensinava nas sinagogas, quando ele ia no monte, enfim, onde ele passava, ele tinha as formas, né, organizadas de poder pregar a palavra, para que todos entendessem. Organização pessoal, né? Nós também, graças a Deus, nós temos isso. Nós temos uma diretoria, superintendência, temos uma secretária, temos uma tesoureira. Então, veja que há uma colocação para cada um dentro da escola. Há uma organização de cada um, participação de cada um. Porque enquanto o professor está ministrando, a secretária está anotando alguma coisa para passar para a diretoria ou para o superintendente. E, por sua vez, a diretoria está observando a superintendência no andamento da condução de todo o trabalho durante a escola, pela condução, né? Porque muitas das vezes nós superintendente temos que dar umas cortadas em alguns assuntos porque está desviando do assunto principal. Então a superintendência está aí.
tesouraria também, bibliotecários, nós não temos biblioteca, dirigência musical, normalmente é quando nós tiramos a oferta, mas temos a parte musical, porteiros também nós temos, graças a Deus, todos os domingos está lá uma diaconisa ou um diácono está na porta para receber com sorriso, né, a cada aluno que vem chegando, né, com um ar jovial. Isso é bem interessante. E nós temos, graças a Deus, nossos irmãos que estão preparados para isso. O corpo docente, como nós já falamos desde o começo, o professor não pode ser qualquer um. Quando eu falo qualquer um, não pode ser um neófito, né? Não pode ser nenhum neófito, de forma nenhuma. Quando falamos neófito, são os novos da fé, novo convertido. Não pode de forma nenhuma, ainda que esse novo convertido tenha uma formação pedagógica, ainda assim ele não pode estar ministrando de forma nenhuma, porque o conhecimento secular que ele tem, ele não vai aproveitar dentro dos assuntos que nós temos. Ele precisa ser membro, né? Não pode ser aquele que cai de paraquedas lá um dia ou outro. Ele tem que ser um membro assíduo na igreja e ter bom testemunho. Isso aqui é interessante, né? Como é que vão ouvir um professor se aquilo que ele fala não condiz com o que ele faz? Então o professor precisa tomar cuidado com suas ações, como ele se dirige às pessoas, tem que tomar cuidado. É preciso, quando fala que Davi era sisudo em palavras, esse sisudo aí, ou seja, é uma pessoa que não fala qualquer coisa, é uma pessoa que para pensar, para poder falar, ele é cuidadoso. O sisudo não é aquela pessoa carrancuda, não. O sisudo, antes de responder alguma coisa, ele para pensar, ele reflete, e quando vai responder, ele responde de maneira adequada. Isso é importante. Tem que ser aplicado. Não tem jeito. Ele tem que ter livros na casa dele, ele tem que ter algumas coisas aí, além da Bíblia, né? Porque a Bíblia é nossa fonte inesgotável, mas ter livros é muito bom porque isso enriquece a nossa forma de ensinar, facilita um pouco mais a nossa forma de ensinar e o aluno de compreender. Fala que ele tem que ser batizado, isso está muito claro, e de preferência que ele seja também batizado com o Espírito Santo, porque há assuntos que requer uma eloquência maior, espiritualmente falando, que muitas das vezes o que não é batizado não tem. Há assuntos como o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, como essa coisa funciona. O professor que não é batizado, ele até sabe por conhecer a letra, mas ele não tem um conhecimento de vivência. Então o professor, quando ele é batizado, ele tem essa facilidade de explanar, né, as coisas do Espírito, porque ele vive em Espírito. Ele é batizado com o Espírito Santo, então fica muito mais fácil. Ele fala com convicção esses assuntos. O corpo discente, que são os alunos. Aí, como nós já falamos de novo, aqui vem a organização material, o prédio imobiliário, o material didático, isso aí é claro. Organização funcional, fala da classe, né? Das classes que parecem serem separadas, que as classes tenham essa organização de horário, como nós temos, graças a Deus.
Há uma diferença que nós não fazemos, que de repente vai ficar aí para uma discussão no futuro, porque se nós temos uma classe, nós deveríamos ter uma caderneta, como ele fala aqui, de chamada. E nós não temos isso. Mas é algo que a gente vai colocando no eixo, né? Mas é importante que os irmãos saibam, né, que a colocação é importante, que chegue numa sala de aula, o secretário faz a chamada e passa a oportunidade para o professor. Aqui vai discorrer sobre a matrícula, sobre a comissão de visita dos alunos que faltam, de repente, que esteja faltando 2, 3 aulas, a gente tem uma comissão que vai atrás de cada aluno para saber o que está acontecendo. Aí vem matrícula na escola dominical, na página 77, que vai falar do auxiliar do secretário, né, porque de repente o secretário não pode estar, tem o seu auxiliar que pode ajudá-lo. Que ele vai verificar e tomar providências quanto à matrícula de cada aluno. E aí na página 78 tem aí toda uma discussão sobre os departamentos, sobre as classes. Quando eu falo departamento, são as classes na faixa etária, para a gente poder entender quantos alunos matriculados, quantos são visitantes, porque há irmãos que vêm à escola dominical, mas não querem se matricular, então a gente coloca ele como visitante. Então, no relatório que é feito, no livro de chamada, é colocado isto, para saber quem de fato é aluno assíduo, né? Mas isso é um assunto para depois. Aí vem aqui, na página 80, o modelo, né, do cartão de matrícula. Caso haja transferência, quer dizer, como uma criança ela passa da idade, né, de repente com 11, 12 anos, ele já vai para os adolescentes, então é feita a anotação, né, que aquele aluno saiu daquela classe e foi para outra, e aquela outra classe que recebeu vai fazer outra ficha dele, enfim. E assim vai correndo até a classe adulta. Aí vim falar aqui sobre a manutenção, né, que a manutenção é feita pela tesouraria, né, juntamente com a diretoria e a superintendência, sentado para verificar se há falta de alguma coisa, para poder comprar, porque a oferta que é tirado é para fins da escola dominical. Como nós já fizemos, compramos livro, compramos o prêmio do trimestre passado, foi com o dinheiro da escola, da tesouraria da escola dominical. Aí vem falar aqui sobre reuniões, né, que deve haver reunião da diretoria, sempre para tratar assuntos concernente à melhora, né, do andamento do trabalho, juntamente com a superintendência. Isso é importante a cada período, a cada 2 meses, uma vez por mês. É interessante a gente estar fazendo uma reunião para verificar algumas deficiências que está havendo e a gente conseguir sanar essas deficiências. A reunião semanal de professores, de onde eu vim, era comum ter reunião dos professores. Ele marcava um sábado ou um dia na semana e tinha um professor que era o segundo pastor, no caso, e ele sentava junto com nossos professores e a gente ia ali e estudava junto. A gente já tirava as dúvidas, algumas coisas, né, para que quando chegasse no domingo estava tudo certo, não havia dúvida nenhuma, ou de repente eu ajudar um professor com o material que eu tenho, né, a gente sempre se ajudando, e isso é muito bom, haver essas reuniões com os professores
para estudar, né, o assunto da lição. Aí vem o roteiro da EBD, como a gente já tem feito normalmente, né, até o seu término. Isso vale para todas as classes. Aí no final diz aqui que o professor e a entrega da lição. Quando fala essa entrega da lição, é quando ele encerra toda a lição, que ele conseguiu ministrar todos os tópicos, os 3 tópicos, né, que normalmente é feito, e ele consegue, a contento, entregar todos os pontos, e aí ele entrega a aula para o superintendente. E isso, quando o professor entrega para o superintendente, já participei de algumas classes, que o superintendente, ele pode, de repente, tomar uns 5 minutos e verificar se há alguma dúvida concernente à aula, se alguém queria fazer alguma colocação, se não, é dado o encerramento. De novo, vem falar aqui sobre os atos preliminares, que vem falar sobre a chamada dos alunos, o apontamento e a chamada dos alunos, saber quem está participando da aula. Se há algum aniversariante também, é importante fazer isso, fazer menção de cada aniversariante, né? E tá parabenizando este aluno. Isso é muito bom, que ele vai sentir-se muito bem. 85, o estudo da lição, né? Que ela vem introdução, que nós vemos onde tem a parte da introdução, sobre o que vai ser falado, a explanação da lição, a verificação. Quando fala essa verificação, é saber se há alguma dúvida concernente ao que foi falado. E o encerramento. O professor fala aqui, no 87, isso nem precisava falar, né? Mas é importante que se diga que o professor deve ser pontual. Normalmente, ele precisa chegar antes dos alunos. É importante que o professor chegue antes dos alunos, que ele possa preparar a sala, de repente ele tiver que fazer alguma anotação, já deixar pronto. É importante ele ser pontual, assim ele vai conseguir a pontualidade dos alunos também. E aí se fala sobre a sua ausência, comunicado para cada aluno porque o professor faltou. É bom que eles saibam também, porque o professor não foi falta aleatória. Então ele está respaldado pela superintendência nesse sentido. Mas é bom que se fale da sua ausência para os irmãos. Fala aqui sobre o pastor da igreja, que ele é o primeiro obreiro, né? Porque se ele não for aluno da escola dominical, quem vai ser? Né? Para ele ter força para chamar os irmãos, ele precisa estar lá. Claro que a gente sabe que há alguns problemas que ocorrem, mas 90% da aula, das aulas ele precisa estar. Porque isso mostra para os irmãos, alunos, que o pastor, ele cobra, mas ele está lá. E para o professor, mostra que o pastor é interessado no conhecimento do professor. Né? Porque a gente sabe, infelizmente, há muitos pastores que são arrogantes, porque tem muito conhecimento, que é muito letrado, e menosprezam, às vezes, alguns professores. Mas quando o pastor está lá, participativo na aula, isso é muito bom, reforça o obreiro, né?
reforça o obreiro na leitura, no estudo, reforça tudo isso. Então é importante a presença do pastor com a sua esposa e os filhos, se tiver, e estarem participando da aula. O superintendente também tem que ter o mesmo dever do pastor, ele precisa estar lá participando também, né? Até para poder observar algumas coisas que tiverem que ser anotadas, para ser mudadas de repente, ou aperfeiçoadas. Então a presença do superintendente, ela é fundamental também na sala de aula. Isso é muito bom que ele seja lá, aprendendo também. Ainda fala aqui que o superintendente deve conhecer o rumo da escola dominical, isto é, saber para onde está indo a escola, e para isso deverá avaliar os professores, né, para saber se são capacitados. Então é importante até isso, né, que a superintendência precisa estar na sala de aula, para que de repente o professor dá um deslize, fala uma palavra que não convém. E isso é importante, eu sempre friso muito isso, que o obreiro, a obreira, tem que ter cuidado com o que fala. Porque tem palavras que são comuns quando falamos na rua, se falamos, não convém também. Não é porque estamos na igreja que vamos ser uma coisa e na rua outra. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Porque muitas das vezes somos mal interpretados e alguém fala, olha, fulano não falou assim, fulano falou essa palavra. Então precisamos tomar cuidado. Então o superintendente, a função dele também é de avaliar, é de observar. De repente uma aula mal dada fica ruim porque de repente o aluno fica desinteressado na próxima. Então é preciso tomar cuidado para que ele não caia no descrédito e de repente ele perca o interesse dos alunos. E a função do superintendente é justamente isso, observar. Para quê? Para fazer uma avaliação do professor com ele mesmo, sentar com ele, não. Observamos isso, isso e isso, olha, não convém fazer assim, não convém, então não mude de postura, enfim. E até de tirar o professor, se for preciso. Porque o professor ele não é vitalício. A função do professor não é vitalícia. Então ele pode ser trocado a qualquer momento, não é substituível. Então quando a gente percebe que 2, 3, 4 aulas foi se falado e a reincidência, o que nós fazemos? Nós removemos. Conversamos com ele, então a partir de hoje vai ser removido do grupo docente. Infelizmente a gente coloca tudo que houve. E se houver alguma coisa com os alunos, a gente explica, olha, houve alguns problemas e ele foi removido. Tá certo? O secretariado deve conhecer toda a rotina, né? Saber sua parte, sua hora de entrar, sua hora de sair, né? Sua forma de estar colocando as coisas. É importante que o secretário ou a secretária tenha esse cuidado para dar um bom andamento, né? Para não atravessar o professor fora de hora, de repente ele esqueceu e vai querer entrar na sala para poder fazer chamada fora de hora, também não. Então tem que tomar cuidado com alguns pontos. Importância da escrita na administração. Os dados estatísticos e relatórios preparados pela secretaria mostram a direção da escola. O professor certo na classe certa. A condição atual da escola. As necessidades e possibilidades de futuras adaptações. Serve de base para análise geral. Então foi o que eu coloquei, né? Então a gente está escrevendo sempre, fazendo relatórios, para que numa reunião com a diretoria e a superintendência a gente apare algumas arestas, né? A gente consiga tirar algumas coisas que não convém, faça a coisa fluir, né? Ou quando eu falo das adaptações, também é interessante, algumas coisas que não se fazia e de repente a gente passa a se fazer para o melhor andamento. Então é importante
que haja essas anotações, porque cai no esquecimento, a gente deixa para a memória. É importante que a gente tenha isso anotado. Os formulários, que vêm falar sobre a matrícula e a frequência. Aqui tem todos os cuidados aqui, o livro de frequência, página 92, a página 93, o formulário de acompanhamento individual de cada aluno. Então a gente tem todo o ponto aqui que a gente observa cada aluno. Análise do relatório, né, para ver se de fato o que deve ser feito para um futuro já a curta distância, a curto período de tempo. O gráficos também é importante. Eu gosto muito de gráficos. Acho que o gráfico ele mostra, fica muito claro quando você faz uma leitura do que está acontecendo, seja bom, seja ruim. Então, o gráfico é um dos métodos que eu sempre gostei de usar e ele é importante. Superintendente conhece o seu povo. Então, a gente sabe como é cada aluno, como se portar com cada aluno e cada professor também. Então, nós vemos aí que a aplicação dos métodos de ensino a gente deve usar tudo que a gente puder, é importante, que ele fala sobre jogos de memória, ilustrações. Então é importante que a gente tenha em mãos o máximo de material possível, que isso vai nos favorecer e facilitar a nossa vida numa sala de aula. A música, como já falei, trabalho de memória, o valor de decorar passagens bíblicas. Acho interessante que a gente pode até fazer um campeonato aí para quem consegue dizer aí cada versículo decorado, quantos mais, quantos menos. Eu acho interessante essas citações aí. Em primeiro lugar, deve escolher bem as passagens que os alunos vão decorar. Isso as irmãs fazem com as crianças, né? Nas lições. Não vale a pena decorar uma coisa que não se entende. Né? Para as crianças, as passagens devem ser curtas, simples, de alcance das mentes dos alunos. Né? Isso é importante para as irmãs que trabalham com as crianças aí, não forçar muito a barra, porque elas não vão guardar e vai ser tempo desperdiçado. A gente sempre frisa aqui que é importante que se leia e guarde, e tente gravar. Para decorar bem é preciso muita repetição. Isso é muito bom a gente colocar isso para os irmãos, estarem aprendendo, decorando os versículos. Mesmo porque isso quando você decora, você aprende muito mais, você passa a ter um cuidado maior. Eu acho muito bom quem consegue ter essa clareza aí de decorar esses versículos, é muito bom, e incentivar os nossos alunos. Nossa linguagem deve ser ao alcance dos nossos alunos, isso é muito claro. Não adianta querer falar muito difícil, falar muito RGS, que o aluno fica olhando para nós e não sabe nem o que a gente quis dizer. Então, nossa linguagem precisa ser clara, porém objetiva. Tá certo? A gente tem que procurar uma linguagem fácil, que Jesus usava isso. Quando ele falava um certo homem, um certo menino, ele sempre colocava isso nas coisas corriqueiras e as pessoas gravavam muito mais. Isso é interessante, que a gente possa dar exemplos claros e a nossa linguagem tem que ser clara. Isso é muito importante. As ilustrações, como nós já falamos, ela é importante para o aluno visual, para ele é muito bom. Uso de gravuras, a história é algo interessantíssimo, né? Você dominar a história, isso é importante, você precisa saber. O seu assunto daquele momento, você precisa saber o autor,
por exemplo, onde ele vivia, o tempo que ele vivia, de onde ele veio. Isso é importante, você dominar o assunto e saber da história. Isso é de fundamental importância. Uso das gravuras e objetos, isso aí é uma coisa que se a gente tem, é muito bom, né? Ajuda bastante. Quadro na anotação, é o quadro branco, que a gente sempre fala. Flip chart também, é para a gente expor algumas coisas. E por último, a gente vai falar aqui sobre a classe no lar, que é sobre o culto doméstico, né? Que esse culto doméstico, a intenção é ser voltada para as crianças não crentes, né? Seria importante que nós fizéssemos esse culto, a gente chamasse o maior número de crianças possível, para se falar sobre Jesus, evangelizando-as, que elas possam voltar para casa falando para os pais aquilo que elas aprenderam, né? Alguém fala que o propósito, o verdadeiro propósito no lar é evangelizar as crianças. Esse é o principal ponto dessas classes. E aí vem falar como se faz. A gente tem que procurar os pais da criança, o dono da casa para isso não tenha dúvida. A propaganda é importante também, que a gente deve mostrar para os irmãos aqui nós viemos, identificar cada um dos irmãos. Ora, como a gente faz, né? Cantar os hinos, a gente fazer uma leitura bíblica culta, e se gravar e falar com os alunos a respeito disso. Tá certo? Então, eu acho que a gente conseguiu alcançar aí o final dessa lição, né? Então, nós devemos, se não fazemos, vamos tomar cuidado de fazer. Se fazemos, vamos continuar fazendo e incentivando quem não faz, né? Porque é importante. Sim, ainda falta um ponto sobre a EBF. A EBF é importante, a Escola Bíblica de Férias também, férias escolares, faz-se a EBF nas igrejas, é importante demais manter as crianças ativas. Aí vem as crianças da igreja, a vizinhança se vir, né, participando, isso é muito importante. A EBF também, e para não dizer que vai ter a localização, tudo o que uma EBD tem, vai também ter a EBF, tá certo? Então, eu espero que os irmãos tenham compreendido isso de decorrer da lição e consigam fazer a prova, né? Que Deus abençoe a cada um, que Deus venha incentivar vocês a permanecer nesse estudo da Palavra de Deus, porque é algo que a gente não perde nunca. Quanto mais nós estudamos, mais nós ganhamos e nós crescemos espiritualmente, nós crescemos de todas as formas e Deus se agrada disso. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, esse apreço pela Palavra de Deus, não só nos cultos que a gente leva a Bíblia, não só nos cultos, mas que a gente tenha esse cuidado com a Palavra do Senhor, para que a gente possa evangelizar, para que a gente possa ganhar almas para o Senhor, que sempre foi o objetivo da escola dominical, isso, né? Preparar professores, preparar alunos, preparar os irmãos para o campo missionário, né? Compreendendo a palavra do Senhor, e assim a obra do Senhor cresce e nós somos mais abençoados ainda. Que Deus continue dando graça a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.